Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o código escondido dos alquimistas para criar riqueza instantânea, né? Então, quando a gente fala sobre alquimia, né, até eu como alquimista, a gente traz vários elementos das antigas civilizações e também o verdadeiro conceito da alquimia, né? Muitos se tratam até, eu vou falar aqui, os alquimistas do passado, eles não buscavam só transformar chumbo em ouro, né? Eles descobriram um código oculto para manifestar riqueza real e instantânea. E é interessante que você vai ver na cultura pop, né, hoje, né, você vai ter esses elementos, ou mesmo histórias contadas ao longo da história da humanidade, livros, né, você vai ter, por exemplo, eu lembrei agora do Harry Potter, você vai ter o Senhor dos Anéis, você vai ter vários filmes contando bruxos, magos, né, então esses elementos arquétipos vão estar reverberados em vários lugares, né? E muitas vezes a gente não faz a comparação que, na verdade, essas pessoas que buscaram esse tipo de conhecimento, sabedoria, na verdade elas estavam buscando principalmente o encontro com o seu eu. E é isso que a gente vai trazer para você. Então a gente vai falar sobre esse segredo milenar e como que você pode aplicar isso na sua vida hoje. Primeiro de tudo, o que é um código, né? E mais do que isso, o que é um código dos alquimistas? É uma combinação entre intenção, então você tem uma intenção forte sobre determinada atividade, você tem um foco, então o foco mental, a gente pode até trazer o conceito do Mikhail, né, eu esqueci até o nome porque ele é tcheco, né, então o sobrenome dele é bem, bem grande, mas o estado de fluxo, basicamente ele criou esse conceito do estado de fluxo, então o foco é basicamente você entrar no estado de fluxo, tanto que você nem sabe o tempo que passou, é um conceito até de Saturno, de Cronos. E, além disso, energia alinhada. Então, uma combinação de três partes: intenção, foco e energia alinhada. Quando você tem esses três aspectos do código dos alquimistas, você usa esse código para transformar estados internos e criar também novas realidades externas. Então, seria o quê? A verdadeira alquimia é mental, vibracional e espiritual. E quando você tem a junção desses três elementos, você altera a matéria, você altera as suas finanças, você altera as suas viagens, a sua conta bancária, você afeta a sua felicidade, você afeta a sua qualidade de vida, o seu corpo, seus hormônios, as suas células, você afeta os seus sistemas, né, do seu corpo e assim por diante, tudo, né? Quais são, então, nesse caso, os três elementos do código para riqueza instantânea? Vou falar para você, são três elementos simples, mas esses três elementos, eles vão ajudar você a entender de uma vez por todas vários aspectos os quais você não tem valorizado ou mesmo não está investindo o seu tempo do jeito que deveria, tá bom? Primeiro deles, o primeiro elemento é clareza entre desejo e palavra de poder. A palavra, então, por exemplo, eu estou aqui falando com você, verbalizando várias ideias. A palavra ela tem um poder, então todas escolas iniciáticas, sociedades secretas, esotéricas, né, ocultistas, utilizam muitos rituais. Então as palavras, até mesmo em latim, né, a gente usa muito aqui, muita luz e prosperidade. Então lux et prosperitas. Né? O que isso significa? Uma força interior muito grande. É algo que reverbera em você, algo que na verdade pode atrair aquilo que você deseja. E as palavras têm poder. Então eu dizer que eu posso ter dinheiro é diferente de eu sou dinheiro. A intencionalidade pode ser a mesma, mas a força é diferente. Então, assim, declare com força e precisão o que você deseja. Uma frase que a gente pode utilizar aqui é: eu crio riqueza com facilidade e propósito. Tá bom? Eu crio riqueza com facilidade e propósito. E nesse caso aqui, você verbaliza. Eu crio, eu sou uma pessoa criadora. É como se criasse animais no pasto, uma floresta, cuidar. Né? Então eu crio riqueza. Eu estou fazendo a manutenção. Se eu crio a riqueza, eu crio isso com facilidade e propósito, porque eu sei aquilo que eu quero. Entendeu? Então é algo real. O segundo elemento que a gente quer falar aqui do código para riqueza instantânea é o que? A visualização alquímica.
Essa civilização alquímica é o que? É química, né? Bioquímica. Então você atrai a emoção elevada, a gente vai mexer com neurotransmissores, a gente vai mexer com elementos químicos. Então, não sei se você sabe, mas o cérebro, ele trabalha com dois tipos de, basicamente, ligações, ou mesmo de transmissões. A química e a elétrica. Então, por exemplo, quando a gente fala de hormônio, né, o pessoal fala muito, né? Hormônio, neurotransmissores, a gente fala sobre a parte química. Quando a gente fala sobre pensamento, então, sinapses cerebrais, axônio, dendrito, são, né, basicamente vai ser a união entre os dois, você vai ter o quê? É a parte elétrica. Então, nesse caso, a gente está falando da parte química. Então, a emoção vai trazer isso. Então, visualize o dinheiro já na sua vida, né? Com detalhes e sentimentos reais. Então, por exemplo, ter aquela quantidade determinada de dinheiro, o que vai fazer isso na minha vida? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Se você não sabe, é difícil você ter o dinheiro. Por isso que, às vezes, a gente vê postagens nas redes sociais, as pessoas falam que querem ter dinheiro, mas criticam uma pessoa que tem. Se você critica uma pessoa que tem dinheiro e você quer ter dinheiro, você não vai ter. Né? Ah, porque a pessoa pagou... Eu lembro disso uma vez, um exemplo prático. É uma notícia, mas eu nem acompanho as redes sociais, né? Eu sempre falo isso. Mas às vezes chega até a mim algum tipo de notícia, mas o Cristiano Ronaldo, o jogador de futebol, basicamente pagou um corte de cabelo muito caro. Sei lá, eu vou chutar um valor aqui, mas 10 mil euros. E a pessoa fala, nossa, com esse dinheiro dava pra ajudar um monte de gente, né? E as pessoas começavam a criticá-lo, mas assim, peraí, ele faz o que quiser com o dinheiro. A responsabilidade sua não tem nada a ver com a dele, entendeu? E aí, no caso, a partir do momento que você pré-julga uma pessoa em relação ao dinheiro, você volta essa energia contra você, além da escassez, volta também a inveja, né? Então, a emoção, nesse caso, ela age como um catalisador. Catalisador é o quê? Aceleração, né? E ela ativa o seu campo. Então, muito cuidado com você que se diz beata ou se diz beato, espiritualizado. E quando acontece esse tipo de situações que eu agora comentei, você trata as pessoas desse mesmo jeito e ainda deseja dinheiro. Não existe, a proporcionalidade, a matemática está em tudo. Se a matemática está em tudo, se você na verdade tem inveja de quem tem dinheiro e ainda quer que uma parte alquímica, emoção elevada aconteça, não vai acontecer. Porque você é hipócrita. Né? O universo ele não é hipócrita, ele é o que é. Se você reverbera o que é, você vai ser. Se você não é, você não vai ser. Simples assim. E é interessante como as pessoas eu vou dizer ignorância, porque ignorância é diferente de nesciência, porque a ignorância você sabe o que tem que fazer e não faz. Uma pessoa nesciente, ela nem sabe como que é. Né? Então assim, você às vezes é ignorante em admitir que você tem que mudar a sua forma de você viver a sua vida agora. E parar, na verdade, de fazer o que todo mundo está fazendo. Que é, por exemplo, uma crítica, como eu falei. Tá bom? Além disso, o terceiro elemento, né, nesse código para riqueza instantânea dos alquimistas é ação simbólica da ativação. O que é isso? Pode ser uma vela, pode ser um papel com valor escrito, pode ser você doar uma doação, né, para alguém, uma quantia simbólica, algo que, na verdade, materializa essa sua atitude. E, nesse caso, vai representar essa transformação. Porque um conceito alquímico, então você vai ter uma transformação dos elementos. Então, fogo, terra, ar, água e éter. Então, uma vela vai representar o fogo nesse caso, mas vai ter também o papel da terra ali, porque tem a parafina, ou a cera, né? Então, é alguma coisa simbólica que possa representar essa transformação. Pode ser um valor, como eu falei, ou uma quantia. E nesse caso, o símbolo físico, ele sela o processo energético. Ele representa algo que você consegue tocar, que seria o elemento terra. E como nós somos muito céticos, pessimistas em relação aos resultados inconscientes, porque a gente não acredita. Se eu falar pra você, você acredita que vai ter dinheiro, você fala que sim, mas no fundo você não acredita. Então assim, isso ou pode ajudar você, na verdade, a materializar, a ver isso com mais, sabe assim, com mais facilidade. E por que esse código alquímico, né, da riqueza instantânea pode ajudar, ou pode funcionar para você? Nesse caso, por quê? Ele vai mexer diretamente no campo quântico, onde tudo já existe em potencial, tudo aquilo que já está. E agora, se ele está, ele pode ser na sua vida. Além disso, os alquimistas ao longo dos milênios sempre sabiam uma máxima. E qual que é essa máxima? O mundo interno molda o externo. Tanto o conceito da pedra filosofal, muitas vezes as pessoas procuravam essa pedra filosofal, não é que algo que vai ser, ou mesmo que vai ser descoberta como
uma metáfora do Santo Graal, vamos dizer, né? Que Cristo utilizou na última ceia. Nesse caso, a pedra filosofal já existe dentro de você, mas basta você redescobri-la para encontrá-la, entendeu? Então o tornar-se um alquimista da sua realidade é muito mais importante. Tem até o nosso livro aqui no primeiro link da descrição, o livro Alquimia da Mente. Tem os nossos cursos, até o nosso curso máximo, que é a Academia da Alquimia da Mente, que pode te ajudar nesse processo. Então, nesse caso, quando a gente fala sobre isso, para resumir tudo que a gente falou o ouro que você busca fora começa com a transformação dentro. E a partir disso, essa transformação, esses acontecimentos, essas suas atitudes, elas tendem o quê? A fazer um somatório, né? Uma somática, e vai atrair aquilo que você deseja, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.